Olá, pessoal! Hoje mais uma aula no nosso livro aí, Ler e Escrever, que são atividades de língua portuguesa, tá bom? Hoje nós iremos dar continuidade na sequência didática, Vamos continuar falando de ortografia. O que vem a ser ortografia? A escrita correta das palavras, tá bom? Ainda estamos aqui na unidade 1, tá bom? Hoje iremos trabalhar a atividade 1E, que é trecho de um conto, e também a atividade 1F, que é usando R. Vamos lá? Aqui nós temos a atividade 1E, que essa atividade está aqui na página 15, tá bom? Mas que eu dividi, coloquei uma parte de um lado, outra parte do outro. Vamos fazer a leitura, ó, atividade 1E. Agora, leia um trecho do conto de Lenira Almeida Reck, O Peixinho e o Gato, observando o uso da palavra fora. Vamos fazer a leitura? Aqui nós temos Duda. Ficou muito desapontado com o comportamento do gato maroto. Pegou-o pelas patas, levando-o por alguns instantes para fora da casa. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Para fora da casa, tá bom? Continuando. Enquanto isso, o peixinho vermelho agonizava. Em tempo, chegou o socorro e logo foi posto num pequeno aquário. Duda, chocado com o ocorrido e preocupado com a segurança do peixinho, pediu para o pai devolvê-lo ao mar. Então, é um trecho, né, de uma história onde nós estamos fazendo a leitura para observar o uso da palavra fora. Então, aqui, vamos fazer a leitura aqui de novo, só para a gente entender essa questão do fora. Então, Duda ficou desapontado com o comportamento do gato maroto. Pegou pelas patas, levando-o por alguns instantes para fora de casa. Então, quando diz fora de casa, então ele levou para a área externa da casa. Interna é dentro e fora é externa, certo? Então, para a área externa da casa. Fora. Esse R, quando ele está entre duas vogais, ele tem o som fraco. Por isso, esse som de R, tá bom? Então, analisando essa palavra dentro desse trecho, tá bom? Nós iremos dar continuidade lendo essa questão e respondendo aí o que for pedido, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Leiam as 3 frases a seguir, observando a grafia é a escrita, tá? E o sentido da palavra destacada. A palavra destacada, no caso, são as palavras que estão em negrito, tá? Então, vamos lá ler a A. Aí tem, e lá fora a brincadeira de roda. Esse fora aqui tem o mesmo sentido do fora do texto, que é a área externa da casa. Então, do lado de fora, ou seja, na área externa, está acontecendo a brincadeira de roda, tá bom? E lá fora a brincadeira de roda. Depois, nós vamos para B, que tem assim. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. Então, percebe que esse fora de cima é um R entre duas vogais que tem o sentido fraco e tem o som de R. Aqui, nós já temos 2 R's entre duas vogais que tem o som de R, que no caso é um som forte. Então, quando tem o som forte, a gente diz R. Então, forra. Certo? E esse forra aqui significa vingança, né? Então, depois de serem enganados, os vizinhos foram lá se vingar, né? Então, foram à forra, tá bom? Indo para C, tenho assim: nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganara as crianças. Então, aqui eu tenho fora, nada fora tão triste. Mas, professora, por que aqui você leu fora, aqui você leu fora? Por conta da frase, tá bom? Aqui tá dizendo uma situação que até então não tinha acontecido, né, desta forma. Então, eu estou falando de uma situação, tá bom? Uma situação onde dentro da frase não cabe essa leitura fora,
tá bom? A forma correta da escrita das duas palavras é assim mesmo, sem acentuação gráfica, mas a pronúncia com a vogal aberta O, aqui, dependendo do sentido da frase, e aqui, né, com a vogal fechada O. Tudo bem? Então, aqui lá fora, brincadeira de roda, e aqui nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. Tudo bem? Na hora da escrita é um som fraco mesmo, então é um R só. Na hora da leitura, da pronúncia, aqui eu falo com o som aberto fora, aqui eu falo com o som fechado fora, tá bom? A escrita das duas é exatamente igual, só na hora da leitura que dependendo do sentido da frase eu mudo. E aqui na B se trata de uma palavra com dois R's entre duas vogais que tem o som forte. Tudo bem? Aqui na D está dizendo o seguinte: qual a diferença sonora e de sentido entre cada uma delas? Então, com essa explicação, vocês já tiraram as suas próprias conclusões, né? De como você pode estar escrevendo aí no seu caderno qual é a diferença sonora, tá? E anotem no caderno as suas observações. Eu trouxe aqui algumas observações que não são todas, mas que também ajudam vocês a pensarem aí como escrever no caderno de vocês, tá bom? Então, eu trouxe aqui. A forma correta de escrita da palavra é fora, sem acentuação gráfica, como eu havia dito, quer se pronuncie com a vogal O aberta, né, O, ou com a vogal O fechada, O. Certo? A letra A está dizendo em relação à área externa, que ele falou também na questão do sentido, tá? E a letra C se refere a uma situação. Estou falando da A e da C, né? Que a escrita das duas são iguais, porém a pronúncia é diferente e o sentido aqui também, tá? Agora indo para a letra C, da letra B, onde tem a palavra forra, eu coloquei aqui. A palavra forra significa vingança, tá bom? Naquecido do sentido que ela foi colocada aí dentro da frase. Deu para vocês entenderem? Que bom, espero que consigam ter compreendido o sentido aqui das palavras, lembrando que uma aula desse tipo você precisa pesquisar. Pesquisar aonde? No dicionário, porque aqui a gente precisa saber o significado das palavras, tá bom? Então, o dicionário precisa ser o nosso aliado em todas as atividades. Para eu não ter um dicionário, mas você pode ter a internet, você vai no Google, é só pesquisar em fontes confiáveis, ou seja, em sites confiáveis, tá bom? Deu para vocês entenderem? Beleza, agora vamos para uma parte onde eu vou trabalhar com vocês questão de verbos, antes da gente entrar na próxima atividade. Eu já falei com vocês aqui a respeito de verbos, tanto que foi numa aula que nós trabalhamos palavras que terminam com U e palavras que terminam com L, tá? Mas vamos voltar um pouco a esse assunto para vocês compreenderem melhor o que são verbos, tudo bem? E aí eu trouxe aqui, olha, eu vou estar trazendo aqui de pedaços para vocês entenderem que essa aula foi feita com base em pesquisas. Então, quando vocês pegarem o livro de vocês, fiquem à vontade para pesquisar nos dicionários, pesquisar na internet, tá bom? O que importa é você entender o conteúdo. E essa questão da pesquisa faz você aprender muito mais. Tá? Então, aqui, verbos. O que são verbos? São palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo, ou seja, quando estou me referindo ao passado, ao presente e ao futuro, tá bom? Então, os verbos, eles podem ser conjugados. Tudo bem? Agora, eu trouxe para vocês a questão do infinitivo. O que vem a ser infinitivo? Então, vamos entender um pouquinho do verbo. O verbo termina... deixa eu voltar aqui de novo. O verbo termina em R, não tem qualquer indicação de tempo, pessoa ou número. Ou seja, quando o verbo está no infinitivo, né? Ele termina em R e ele não tem qualquer indicação de tempo, ou seja, ele não está falando do passado, ele não está falando do presente, ele não está falando do futuro.
Deu para vocês entenderem? Mas por quê? Porque é o verbo que se apresenta naturalmente, sem qualquer conjugação, tá? Então, eu tenho os exemplos aqui, olha. Exemplo, se eu estou falando em caímos, poxa vida, eu vou... Como eu sei de que verbo ele está falando? Então, caímos vem de quê? Vem do verbo cair. Então, cair aqui está no infinitivo, ele não está conjugando. Eu primeiro quero saber de que palavra ele é derivado. A gente pode falar assim também, de que palavra é derivado, ou seja, quando a gente encontrar essa palavra de origem, a gente vai compreender que ela está no infinitivo, ela não está sendo conjugada, tá? Então, caímos vem de que palavra? Cair. Brinquei vem de que palavra? Brincar. Sonharás vem de que palavra? Sonhar. Vem de que palavra? Ser. Né? Eu sou, tu és, ele é, tudo bem? Vem de que palavra? Haver. Então, aqui eu percebi que todas essas palavras aqui, certo? São verbos que estão no infinitivo. E daí eu trouxe mais um recorte aqui de uma pesquisa que diz assim: na gramática, infinitivo é uma das 3 formas nominais do verbo, sendo aquela com a qual o verbo se apresenta naturalmente, sem qualquer conjugação. Corresponde ao lema do verbo, encabeçando sua entrada em dicionários e enciclopédias. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente procura pesquisar com a palavra no infinitivo. Tudo bem? E daí transmite uma ideia de uma ação ou estado, porém sem vincular a um tempo, modo ou pessoa específica. Deu para vocês entenderem? Perfeito. Agora vamos para a atividade 1F usando R. 1. Agora observem estas palavras: sobreviver, construir, funcionar, derreter, surgir, fazer. Percebem que todas essas palavras aqui terminam em R. Estão vendo? Então, eu posso observar que os verbos terminam em R. AR, ER, IR e OR também quando se trata da palavra por. Deu para vocês entenderem? Ótimo! Então, todas as vezes que vocês forem pesquisar no dicionário, então vocês se atentem à questão da palavra no infinitivo, né? Do verbo no infinitivo, que esses verbos terminam em AR, ER, IR e OR, ok? Tá? E por que no infinitivo? Porque ela não apresenta aí qualquer conjugação. Tá bom? Então, todas elas terminam com a letra R, que nós vimos aqui em cima. Vejam as palavras a seguir e pensem como escrevê-la de modo que também terminem com a letra R. Então, você pode observar aqui. Saíram. Vem de que palavra? Sair. Depois você vem aqui. Ouviram. Vem de que palavra? Ouvir. Aqui, acharam, vem de que palavra? Achar. Encontraram, encontrar. Correndo, correr. Depois, morrendo, morrer. Então, todas essas palavras que estão aqui estão no infinitivo. E elas correspondem aí as palavras no verbo infinitivo que pode encabeçar aí as entradas nos dicionários, tá bom? Aqui na B tem assim, se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma as encontrará? Saíram ou sair? Vocês já viram isso aqui agora. Isso, muito bem, sair. Por quê? Então, sair, por quê? Então, você já pode responder aí de uma forma bem mais direta, porque vocês já entenderam o que é um verbo no infinitivo, tá? Então, sair porque se encontra no infinitivo. E se alguém perguntar para você, como assim se encontra no infinitivo? Você diz, não apresenta conjugação.
tá bom? Ela se apresenta naturalmente sem qualquer conjugação. Ela não está transmitindo aí, ela não transmite uma ideia de uma ação ou estado, tá bom? Aliás, ela transmite, né, uma ideia de ação ou estado, desculpa, porém sem vincular a um tempo, modo ou pessoa. Tudo bem? Que ela não está sendo conjugada. Então, é dessa forma que a gente pesquisa no dicionário. Deu para vocês entenderem? Perfeito. Então, a gente finaliza a nossa aula aqui. Até a próxima.